Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos estudar as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena e aqui nós iniciamos com o parecer número 13 de 2012, que introduz realmente a resolução que fala sobre a educação escolar indígena. E aqui, no resumão que eu vou fazer para vocês, a gente inicia falando sobre o protagonismo indígena, porque as diretrizes para a educação escolar indígena, elas foram um resultado de um crescente protagonismo indígena em espaços como escolas, coordenações indígenas e também na Secretaria de Educação e Representação Indígena no Conselho Nacional de Educação, o CNE. E outra exemplificação desse protagonismo, resumindo todo esse texto introdutório aqui de apresentação, foi quando, durante a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, que foi realizada em 2009, pela primeira vez, um indígena pôde assumir a relatoria de diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena no Conselho Nacional de Educação, no CNE. E esse protagonismo é o responsável por ampliar esse diálogo intercultural entre o Estado e os povos indígenas, Em 1999, foram instituídas as primeiras diretrizes nacionais para a educação escolar indígena. E essas primeiras diretrizes, elas fixaram normas para o funcionamento das escolas, no âmbito da educação básica, ensino fundamental e médio. E para evidenciar o reconhecimento gradativo por parte do Estado brasileiro, da importância política pedagógica dessa temática escolar indígena na construção das diretrizes da educação nacional, nós podemos citar a reunião ocorrida no período de 25 a 27 de março de 2007, onde a Câmara de Educação Básica realizou essa reunião ordinária em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E nesse evento, grande parte do público presente era indígena e foi apresentada uma reflexão sobre a preocupação da Câmara de Educação Básica em estar mais próxima da comunidade indígena para discutir a formulação e a implementação da Política Nacional de Educação Escolar Indígena. E nesse contexto de busca por fortalecimento dos diálogos interculturais, a SEB, a Câmara de Educação Básica, estabelece as diretrizes nacionais para a educação escolar indígena na educação básica em 2010. E a participação indígena na elaboração das diretrizes representa um compromisso dos educadores indígenas e das esferas governamentais também, em promover a justiça social e está defendendo os direitos dos povos indígenas na construção de projetos escolares diferenciados que contribuam para a afirmação dessas suas identidades étnicas e a sua inserção digna na sociedade brasileira. E aí, os objetivos das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena são, aqui, de A a H, depois vocês deem uma lida. E eu destaco aqui, orientar os processos de construção dos instrumentos normativos do sistema de ensino, visando tornar a educação escolar indígena projeto orgânico, articulado e sequenciado da educação básica entre suas diferentes etapas e modalidades. E aqui, novamente, vem citando a Convenção 169 da OIT, a OIT. Fiquem bem ligadas nessa convenção, em tudo que fala sobre essa convenção. E eu destaco aqui também o item H, zelar para que o direito à educação escolar diferenciada seja garantido às comunidades indígenas com qualidade social e pertinência pedagógica, cultural, linguística e etc. Prosseguindo aqui, o direito à educação escolar diferenciado,
Nas últimas décadas, os projetos de educação indígenas, eles seguiam uma linha de pensamento que tinha como finalidade o apagamento das diferenças culturais existentes entre a sociedade moderna e a sociedade indígena. E essas diferenças, elas eram vistas como barreiras para o processo civilizatório e de desenvolvimento do país. Porém, com o fortalecimento dos diálogos anteriormente citados, o ambiente escolar indígena ele tem se tornado um local de identidades de pertencimento étnico. E o direito da escolarização nas próprias línguas, a valorização dos próprios processos de aprendizagem, formação de professores da própria comunidade, produção de materiais didáticos específicos, a valorização dos saberes e práticas tradicionais, também além de autonomia pedagógica, são exemplos desses papéis e significados assumidos pela escola. E a luta do movimento indígena pela defesa dos seus direitos e interesses de continuidade sociocultural, ela fez com que o Estado refletisse sobre as relações com os povos indígenas, estabelecesse na Constituição de 1988 que a educação escolar indígena haveria de ser diferenciada, específica, intercultural, bilíngue e multilíngue. E eu acho que bem diferentemente da educação escolar quilombola, a ênfase dada à educação indígena, ela é maior. Então, o material, eu acredito que seja mais específico. O profissional que a gente vai ver mais à frente também tem que ser específico, eu não vou entrar no mérito agora, E o Estado, antes que via os indígenas como uma categoria étnica e social provisória e transitória, passa então a reconhecer a pluralidade de sua formação e dessa forma também reconhece os indígenas por sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, E as diretrizes, elas vieram para definir os seguintes pontos de educação indígena, que são os fundamentos e as conceituações de educação indígena, a criação de categoria escola indígena, definição da esfera administrativa, a formação do professor indígena, um currículo com a sua flexibilização, a flexibilização das exigências e das normas de contratação de professores indígenas, estrutura e funcionamento de escolas indígenas e também a proposição de ações visando a concretização de propostas de educação escolar indígena. Prosseguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, que, como eu já disse, foi em 2009, em novembro de 2009, e o MEC, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, que é o CONSED, e a FUNAI, realizou em Goiás essa primeira Conferência de Educação Escolar Indígena, cujo o tema era Educação Escolar Indígena, Gestão Territorial e Afirmação Cultural. E teve a participação de 45 mil pessoas, entre estudantes, professores, pais e lideranças indígenas também. E os principais objetivos da conferência era a consulta a representantes indígenas, a representantes governamentais e da sociedade civil sobre as realidades e as necessidades educacionais para o futuro das políticas de educação escolar indígena e também discutir propostas de aperfeiçoamento da oferta, E eu destaco aqui também a recomendação para que os projetos reconheçam essa autonomia pedagógica, os modos indígenas de ensinar, o uso das línguas indígenas, a participação dos sábios indígenas, independente da escolaridade, e etc. Mais abaixo, o item 4 do parecer, organização da educação escolar indígena. A organização, ela também é básica, como a educação do campo e a quilombola, Ela vem com a educação infantil, o ensino fundamental, os anos iniciais e finais, fundamental 1 e 2, o ensino médio, educação de jovens e adultos. Na educação infantil,
eu destaco aqui que devem existir alguns cuidados, né? Que cuidados são esses? Deve-se evitar que a escola não distancie a criança dos seus familiares, né, dos demais membros da comunidade e também dos espaços comunitários, em alguns casos até da sua língua materna. E aqui também, como na quilombola, os pais têm o direito de analisar se há o interesse da criança estar ingressando tão cedo na escola ou não, tá? O pai pode ter essa opção de mandar ou não a criança para a educação infantil. Já no ensino fundamental, ele aliado à ação educativa da família e da comunidade, ele deverá se constituir em tempo e espaço de formação para a cidadania indígena plena, articulada tanto ao direito à diferença quanto ao direito da igualdade. Já o ensino médio, ele se apresenta para as comunidades indígenas como um dos meios de fortalecimento dos laços de pertencimento indenitário dos estudantes com o seu grupo social de origem, né? E isso favorece a continuidade sociocultural desses grupos comunitários em seus territórios. A educação especial, né, resumindo aqui para vocês, já é a modalidade de ensino transversal que visa assegurar aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, com altas habilidades e superdotação também. O amparo, basicamente, é o mesmo que é ofertado para a educação básica. A educação de jovens e adultos também na escolar indígena, essas propostas educativas de EJA tem uma perspectiva de formação ampla, né? Deve favorecer o desenvolvimento de uma educação profissional que possibilite aos jovens e adultos indígenas estarem atuando nas atividades socioeconômicas e culturais das suas comunidades. E aqui, né, um destaque também, estar promovendo a motivação e orientação permanente desses estudantes do EJA, visando a maior participação nas aulas e seu melhor aproveitamento e desempenho. Você tem que estar motivando o tempo todo esses alunos, não só, né, na educação básica, como na educação indígena também. Prosseguindo, educação profissional e tecnológica, ela deve articular os princípios da formação ampla, a sustentabilidade socioambiental, o respeito à diversidade dos estudantes, considerando-se as formas de organização das sociedades indígenas e as suas diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais. E aqui eu destaco que a educação profissional tecnológica, ela pode ser ofertada de modo interinstitucional, né? Em convênio com as instituições de educação profissional e tecnológica, institutos federais de educação, tá? Instituições de educação e ensino superior e outras instituições de ensino e pesquisa e organizações de acordo com a realidade de cada comunidade e tem que ser, né, preferencialmente ofertada nas terras indígenas, preferencialmente. Já em relação ao projeto político-pedagógico das escolas indígenas, ele é uma referência importante na garantia do direito escolar especial, certo? Ele deve estar acentuado nos princípios da interculturalidade, né, o bilinguismo, multiculturalismo, e ele também deve possibilitar aos estudantes indígenas o conhecimento para o desenvolvimento econômico, social e cultural da sua comunidade e trazendo estratégias para o bem viver indígena. Já o currículo da educação escolar indígena, né, a educação diferenciada, ela deve ser concebida de um modo flexível e ela deve se adaptar aos conceitos políticos e culturais
nos quais a escola está situada. E nesse sentido, as diretrizes elas contribuem intensamente para a construção dessas identidades sociais e culturais desses estudantes indígenas, tá? E os currículos, em uma perspectiva intercultural, eles devem ser constituídos considerando-se os valores e os interesses étnico-políticos da comunidade. E os critérios para a organização curricular são o de reconhecimento das especificidades, a flexibilidade na organização dos tempos e espaços curriculares, a duração mínima de 200 dias letivos, como é previsto para todas as modalidades, né? A adequação da estrutura física dos prédios escolares, a interdisciplinaridade e a contextualização entre os diferentes campos de conhecimento, a adequação das metodologias didáticas e pedagógicas às características dos diferentes sujeitos e aprendizagem, né? O cuidado e educação das crianças nos casos em que a educação infantil for solicitada pela comunidade e de atendimento educacional especializado. Já em relação à avaliação, o que eu destaco aqui é que ela deve estar associada aos processos de ensino-aprendizagem dos próprios estudantes, com aspectos qualitativos, quantitativos, diagnósticos processuais, formativos, dialógicos e participativos. Né? A avaliação institucional da educação escolar indígena, ela deve contar com a contribuição dos professores e das lideranças indígenas. Em relação aos professores indígenas, eu não vou falar agora porque eu dediquei uma aula específica para a gente estar tratando do assunto. Então, aí a gente pula aqui, né, para a ação colaborativa para a garantia da educação escolar indígena, que já é a conclusão do parecer, né, a finalização do parecer. E aí vem falando sobre qual que é o papel, né, mesmo estilo de parecer, dos estados, da União, dos municípios, dos conselhos estaduais de educação, que compete a cada um deles, tá? Aqui também, mais abaixo, vem falando em relação à alimentação escolar, né, que ainda não tem um conselho de alimentação escolar próprio para a educação indígena, né, mas o MEC, ele estabeleceu o valor diferenciado para o atendimento de merendas das escolas indígenas. Aqui fala do transporte, que é garantido o transporte escolar para as comunidades também. E já em relação à construção dos prédios escolares, né, é o desafio, né, burocrático, político, enfim, é o mesmo problema que nós apresentamos em relação à educação do campo e educação quilombola. E logo abaixo nós temos a resolução número 5, de 22 de junho de 2012. Eu não vou falar sobre ela porque a gente já falou os tópicos no parecer, né? E vocês deem uma lida nela para que vocês tenham conhecimento, né? Como eu já falei várias vezes, o parecer, ele é o documento introdutório, a pesquisa feita para se promulgar a resolução, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato. E um forte abraço a todos.